Meu nome é Vicente, tenho 42 anos, e desde que me entendo por gente, vivo na estrada. O asfalto é meu lar, e as estradas, meus corredores. A vida de caminhoneiro é solitária, mas eu sempre abracei, encontrando conforto na rotina das longas viagens e no silêncio da madrugada. Mas houve uma noite, uma viagem em particular, que mudou tudo. Era uma dessas noites em que o calor do dia ainda se agarrava ao ar, tornando a respiração pesada e a mente lenta. Eu havia aceitado um frete de última hora, grãos do interior de Goiás até o Porto de Santos. Nada de extraordinário, apenas mais uma viagem em meio a tantas outras. Mas naquela noite, algo no ar parecia diferente, um peso invisível que fazia até mesmo o motor do caminhão roncar com mais dificuldade. Já passava da meia-noite quando me vi em um trecho deserto, uma estrada secundária que cortava o sertão como uma cicatriz antiga. O céu estava encoberto por nuvens densas, ocultando a lua e as estrelas. O mundo ao meu redor parecia envolto em uma escuridão quase tangível, como se eu estivesse atravessando um limiar entre o real e o desconhecido. Foi então que meus faróis iluminaram algo à frente. À primeira vista, parecia um reflexo distante, uma pequena mancha de luz no meio do asfalto. Instintivamente, reduzi a velocidade, tentando entender o que estava vendo. Conforme me aproximava, o objeto se tornava mais claro. Um espelho de mão, pequeno e antigo, com uma moldura de prata ornamentada que reluzia na escuridão. A estrada estava vazia, o silêncio absoluto, exceto pelo som abafado do motor. Não havia razão para aquele espelho estar ali, sozinho, no meio da estrada. Desci do caminhão, o coração batendo forte, sem saber o que esperar. O ar estava parado, pesado como chumbo, e a escuridão ao meu redor parecia se fechar, como se quisesse me engolir. Peguei o espelho com cuidado, sentindo o frio da prata em meus dedos. Ao olhar para ele, uma sensação estranha tomou conta de mim. No reflexo, a estrada atrás de mim parecia distorcida, as sombras mais densas, quase sólidas. E então, de repente, vi algo que fez o sangue gelar em minhas veias. Figuras indistintas, humanas, mas grotescas, surgiam da escuridão, caminhando em minha direção. Virei-me rapidamente, esperando ver as figuras na estrada, mas não havia nada. Apenas a escuridão. Quando voltei a olhar para o espelho, as figuras estavam mais próximas, seus contornos cada vez mais definidos. Senti um calafrio subir pela espinha, e por um momento, tudo em mim gritava para jogar o espelho fora e correr. Mas, em vez disso, algo mais forte, uma curiosidade mórbida talvez, me fez voltar para o caminhão, espelho em mãos. O que eu não sabia naquele momento era que aquela decisão marcaria o início de um pesadelo que eu jamais conseguiria esquecer. Voltei ao caminhão com o espelho ainda nas mãos, sentindo o peso de algo mais do que metal frio e vidro antigo. Fechei a porta com força, como se o som seco pudesse afastar o estranho pressentimento que me rondava. Liguei o motor, e o caminhão ronronou de volta à vida, mas o mundo lá fora parecia ter mudado, ou talvez fosse eu quem estivesse mudando. O espelho, agora sobre o banco do passageiro, atraía meus olhos como um imã. Eu tentava ignorá-lo, focar na estrada, mas era impossível. Havia algo nele que exigia minha atenção, algo que parecia sussurrar no fundo da minha mente, despertando um medo que eu não conseguia explicar. Cada vez que eu olhava para o espelho, via as figuras mais perto, mais detalhadas. Elas se moviam com uma lentidão agoniante, como se lutassem contra a própria escuridão que as envolvia. Suas formas eram indistintas, mas eu podia ver que eram humanas, ou pelo menos, haviam sido em algum momento. Rostos sem expressão, olhos vazios, bocas abertas em um grito silencioso que parecia ecoar dentro de mim. A estrada, que antes era uma linha contínua de asfalto, começou a se transformar. O pavimento liso se tornou irregular, com buracos que faziam o caminhão chacoalhar violentamente. As árvores ao redor da estrada pareciam se contorcer, seus galhos estendendo-se como braços esqueléticos em minha direção. A escuridão era total, engolindo os faróis do caminhão, tornando difícil ver a poucos metros à frente. Mas o espelho não refletia apenas a estrada. Ele mostrava algo mais. Mostrava aquelas figuras que continuavam a me seguir, cada vez mais perto. Podia sentir seus olhares fixos em mim, embora seus olhos fossem apenas buracos negros. E os sussurros, aqueles sussurros que eu não conseguia compreender,
mas que se tornavam mais altos a cada quilômetro, como se uma multidão invisível estivesse se reunindo ao meu redor. Tentei me concentrar, me convencer de que era apenas cansaço, que meus olhos estavam me pregando peças, mas no fundo eu sabia que não era isso. O espelho estava mudando, ou talvez estivesse mudando a mim. Ele pesava mais a cada minuto, e uma sensação de pavor crescente tomava conta de mim, como se algo horrível estivesse prestes a acontecer. A certa altura, vi que a estrada simplesmente desapareceu. Não havia mais asfalto, apenas um caminho de terra, coberto por uma neblina espessa que parecia materializar-se do nada. O GPS parou de funcionar, e as placas de sinalização sumiram. Eu estava completamente perdido, em um lugar que não deveria existir. O espelho, agora pulsando com um brilho fraco e inquietante, começou a mostrar as figuras em detalhes perturbadores. Eu podia ver suas roupas antigas, sujas, rasgadas, e os rostos, aqueles rostos vazios, sem vida, que me encaravam como se eu fosse a única coisa que importava. Eles estavam tão perto agora que parecia que poderiam sair do espelho a qualquer momento. O ar dentro do caminhão ficou denso, difícil de respirar. A temperatura caiu abruptamente, e um cheiro de podridão começou a se espalhar, sufocante e nauseante. Olhei para o espelho uma última vez e vi algo que fez meu coração parar. Uma das figuras estava do lado de fora do caminhão, ao meu lado, mas não era um reflexo. Era real, emergindo da neblina, uma forma indistinta que se materializava lentamente. Paralisado pelo medo, eu não consegui desviar o olhar. As outras figuras começaram a sair do espelho, uma por uma, cercando o caminhão, suas formas fantasmagóricas flutuando no ar pesado. Eu estava preso, incapaz de reagir, enquanto elas se aproximavam, suas bocas sem som abertas em um grito eterno. Naquele momento, soube que não havia como escapar. A estrada havia me prendido em seu pesadelo, e o espelho era a chave para meu destino. O momento que eu mais temia finalmente chegou, e eu soube que não havia como escapar do destino que me aguardava. As figuras ao redor do caminhão estavam tão próximas agora que eu podia sentir o ar gelado que emanava delas, uma frieza que parecia penetrar até os ossos. O espelho, que antes repousava no banco do passageiro, começou a brilhar intensamente, como se fosse um portal entre dois mundos, e as figuras continuavam a emergir de sua superfície, cada vez mais nítidas, cada vez mais reais. Tentei mover o corpo, mas estava paralisado pelo medo. Minhas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, mas eu não conseguia fazer nada além de observar, impotente, enquanto aquelas sombras sem rosto me cercavam. O espelho, pulsando com uma luz sinistra, parecia vivo em sua moldura antiga, como se estivesse prestes a me engolir. De repente, uma das figuras, mais alta e imponente que as outras, se destacou do grupo e começou a se aproximar do lado do motorista. Seus contornos eram borrados, mas havia uma presença nela que congelava o sangue nas minhas veias. Quando se aproximou o suficiente, pude ver algo aterrorizante. Apesar da falta de feições, eu soube, de alguma forma, que aquela figura era eu. Era como olhar para uma versão distorcida de mim mesmo, uma sombra que havia sido sugada para dentro daquele espelho há muito tempo, condenada a vagar pela estrada eternamente. Seus olhos vazios, sem expressão, eram poços de escuridão que pareciam sugar minha alma. A figura estendeu a mão em minha direção, e senti um puxão, como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado. O pânico tomou conta, e finalmente consegui me mover. Soltei um grito primal, cheio de desespero, e tentei afastar a figura, mas era como tentar lutar contra uma sombra. Minha mão atravessou o ar, e a figura se desfez por um momento, apenas para reaparecer ainda mais perto, agora dentro da cabine do caminhão. O espelho, agora tão brilhante que era quase impossível olhar diretamente, começou a vibrar, e as outras figuras começaram a se materializar ao meu redor, dentro do caminhão, preenchendo o espaço estreito com uma presença sufocante. Elas estavam todas ao meu redor, aquelas sombras que uma vez foram como eu, seus olhos fixos em mim, como se eu fosse a última peça que faltava. Senti uma pressão esmagadora em meu peito, um desespero que parecia rasgar minha sanidade em pedaços. Então, a figura que parecia ser minha versão distorcida tocou meu ombro, e tudo ficou claro. Eu estava sendo puxado para dentro do espelho, para o mesmo destino que aqueles outros caminhoneiros haviam encontrado. A estrada, a neblina,
Tudo havia sido um teste, uma armadilha para capturar mais uma alma. Senti o chão se abrir sob meus pés, e uma força irresistível começou a me puxar para dentro da moldura brilhante. O mundo ao meu redor começou a girar, as figuras ao meu redor riam silenciosamente, seus sorrisos grotescos se alargando em suas faces distorcidas. Minha visão começou a escurecer, e a última coisa que vi antes de ser engolido pela escuridão foi meu próprio reflexo, horrorizado, sendo arrastado para dentro daquele abismo brilhante. O espelho caiu ao chão com um estrondo, e a luz se apagou instantaneamente. As figuras desapareceram, a neblina se dissipou, e o caminhão estava novamente estacionado na estrada deserta, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não estava mais ali. Meu corpo, minha mente, minha alma, tudo havia sido sugado para dentro daquele espelho maldito, condenado a repetir o ciclo eternamente. Agora, sou mais uma sombra na estrada, esperando o próximo caminhoneiro incauto que cruzar por este trecho esquecido. O espelho ainda está lá, esperando para reclamar mais uma alma, brilhando suavemente sob a luz dos faróis. Quando acordei, tudo ao meu redor estava quieto, silencioso demais. O motor do caminhão estava desligado, e o único som era o de minha respiração ofegante. O espelho estava caído no chão da cabine, a moldura de prata agora opaca, sem o brilho sinistro que antes emitia. Por um momento, pensei que tudo havia sido um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas então, olhei em volta. O caminhão estava exatamente onde o havia deixado, mas a estrada parecia diferente. O asfalto, antes liso e reto, estava rachado, coberto por uma vegetação estranha que eu nunca havia visto antes. As árvores ao redor estavam mortas, seus galhos secos se estendendo como garras esqueléticas em direção ao céu. O ar era denso, pesado, e havia um cheiro de podridão que impregnava tudo, como se algo estivesse apodrecendo nas profundezas daquela terra. Meu coração acelerou, e eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Olhei para o relógio no painel, mas os ponteiros estavam parados, congelados no momento exato em que tudo havia começado. Não havia sinal de vida ao redor, nenhuma indicação de que eu estava em um lugar que ainda pertencia ao mundo que conhecia. Com uma sensação crescente de pavor, saí do caminhão e me aproximei do espelho. Estava coberto de poeira, e quando peguei, senti o frio do metal novamente, mas desta vez era diferente. Olhei para o reflexo, esperando ver meu rosto, mas o que vi me fez recuar de horror. No espelho, não havia estrada, não havia caminhão, nem mesmo meu rosto. Tudo que refletia era um vazio infinito, uma escuridão sem fim, e no centro dela, eu podia ver as figuras, aquelas sombras que haviam me perseguido. Elas estavam lá, esperando, como se soubessem que eu as estava observando. E no meio delas, uma nova figura surgiu. Meu próprio reflexo, distorcido, com os mesmos olhos vazios que eu havia visto antes. O espelho começou a vibrar em minhas mãos, e uma risada baixa e distorcida encheu o ar ao meu redor. Era como se o espelho estivesse vivo, alimentando-se do meu medo, absorvendo minha sanidade. O reflexo no espelho começou a se mover, mesmo enquanto eu permanecia imóvel, e aquela figura distorcida que era eu começou a se aproximar, sua mão se estendendo em minha direção. Eu sabia que não podia escapar. Estava preso naquele ciclo, condenado a repetir a mesma história que aqueles antes de mim. O espelho havia me capturado, puxado minha alma para dentro de sua maldição eterna. Com um último esforço de vontade, joguei o espelho no chão e o vi se estilhaçar em 1000 pedaços. Mas ao invés de libertação, só encontrei desespero. O reflexo se multiplicou nos cacos espalhados, e agora, em cada fragmento, eu podia ver aquelas figuras, centenas delas, cada uma me encarando, com sorrisos vazios e olhos mortos. Eu estava cercado, sem saída. Voltei ao caminhão, na esperança desesperada de que, se eu dirigisse, poderia deixar aquele pesadelo para trás. Mas a estrada à minha frente era interminável, estendendo-se para o nada, sem começo nem fim. O espelho, ou o que restava dele, continuava a me chamar, sua presença agora um peso constante em minha mente. Eu sabia, naquele momento, que nunca escaparia, que sempre estaria preso naquela estrada, entre o mundo dos vivos e o dos mortos, com o espelho como meu único companheiro, refletindo a escuridão que havia se instalado em minha alma. Hoje, enquanto continuo minha jornada, sei que estou apenas esperando,
esperando por aquele que virá depois de mim. Aquele que, como eu, será atraído pelo brilho hipnótico de um espelho esquecido na estrada. E quando ele vier, estarei lá, esperando por ele, como as figuras esperaram por mim. A estrada nunca termina, e o espelho nunca para de refletir a escuridão dentro de nós.